Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, um devocional da Igreja do Nazareno, para a sua vida, para a sua família, daqueles que vivem à sua volta. E hoje nós vamos estar meditando um texto da Palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 15 de Lucas, e nos traz a seguinte mensagem, a qual vai abençoar as nossas famílias. Lucas capítulo 15, versículo 8, 9 e 10, vai dizer o seguinte: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa, procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante de Deus, os anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Lucas, quando ele está descrevendo, aqui através da mensagem a qual Pedro lhe dita, ele faz questão de colocar no capítulo 15, uma série de parábolas para mostrar ou expressar o amor de Deus. E ele então faz algumas comparações, de Deus como um pastor que perde, um pastor que perde uma ovelha e deixa as 99 à procura daquela que se perdeu. Ele conta também então a história do pai, a qual tinha 2 filhos perdidos e um sai de casa e ele fica anos e anos aguardando que esse filho volte. Como também essa história da dracma perdida. A dracma era uma moeda grega que tinha valor de um dia de trabalho, como o denário. E muitas das vezes, essa história ela tem muito mais do que um símbolo de um valor financeiro, mas um valor cultural. Normalmente, essa expressão aqui dessa mulher que tinha 10 dracmas, isso poderia ser vinculado ao seu dote, ou uma quantidade de moedas que ela receberia pelo seu casamento. Então, por isso que há uma noção muito grande, para a gente talvez pouco valor, mas se nós entrarmos na cultura hebraica, nós vamos entender um pouco mais disso. Então, as mulheres usavam isso de 2 formas, Umas colocavam como um cordão, outras amarravam em um lenço, e aquilo era à vista. Então toda vez que o noivo tinha a oportunidade de visitar a noiva, então ele poderia ver aquilo ali e conferir que as suas dracmas, aquilo que ele tinha dado à mulher, estava ali no mesmo lugar, era uma medalha de prata. Mas nós podemos perceber, talvez essa mulher poderia substituir essa dracma. Já que ela não tinha um valor tão alto, ela poderia ser substituída. Mas por que não foi? Poderia ser colocado outra no lugar, mas colocar outra no lugar poderia querer passar a ideia de supostamente um engano. Estando ela também no cordão ou num lenço, ela poderia ser ocultada, aquele espaço vago poderia ser ocultado pelos cabelos, mas ao mesmo tempo teria o mesmo sentido. E aí, então, o que aquela mulher faz? Ela, primeiramente, ela ilumina a casa. Então tem-se a ideia que era uma casa de uma pessoa com poucos recursos, provavelmente sem janela. Então ela pega um candeeiro e ilumina a casa. Depois ela varre a casa, ela limpa a casa, até que ela encontra essa dracma perdida. E essa casa é um simbolismo do nosso coração.
se os nossos caminhos não estão muito limpos ou muito próximos do Senhor, então ele está escurecido pelo pecado. E é necessário que a luz do Espírito Santo, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, entre. Uma casa suja é esse simbolismo mesmo de um coração sujo. É por isso que eu disse que poderia ser substituído ou trocado, ou tentando enganar, como se faz o pecado aos pecadores. Mas ela prefere então fazer a coisa certa. Ela ilumina, ela varre, ela procura com diligência até encontrar. Há momentos das nossas vidas que nós precisamos entender isso. A falta de santidade, ou a falta, ou o distanciamento de Deus escurece as nossas vidas. E aí nós precisamos iluminá-lo com a presença do Senhor. Nós precisamos limpá-lo com o Espírito Santo. E nós precisamos diligentemente procurar até encontrar. E encontrando, faça uma festa, porque está de volta no caminho do Senhor. Só que aí Jesus expõe um fator contrário, porque nós entendemos que essa mulher simboliza todos nós, com pecados, dificuldades, escuridões na vida. E o Senhor é aquele que faz todo o esforço para buscar e achar aquele que se perdeu. E tendo o Senhor encontrado, ele fala que haverá festa no céu pelos anjos, por um pecador que se arrepende. Nós também podemos também ser aquele que procura a ovelha perdida do Senhor. Aqueles que estão no mundo de escuridão, onde nós podemos trazer a luz de Deus, podemos trazer o Espírito Santo, ajudar essas pessoas a voltar ao caminho do Senhor, trazendo santidade e vida. Deus tem dado uma missão à sua igreja nesse tempo, e nós não podemos negligenciar esse chamado. O chamado de trazer de volta os perdidos e anunciar a tão grande salvação que Deus tem nos concedido. Por isso, eu queria perguntar a você mais uma vez: o que você tem feito por esses que não conhecem ao Senhor e que precisa encontrar nesse tempo a salvação? Esses que negligenciaram, também perderam as suas dracmas, a sua intimidade com o Senhor, o seu caminho com o Senhor. Seja um instrumento para que esta vida possa voltar aos caminhos do Senhor. Esta é a Hora Nazarena, um devocional da palavra do Senhor para abençoar a sua vida e a vida de todos aqueles que precisam, nesse tempo, encontrar um caminho de salvação. Compartilhe esse vídeo com algumas outras pessoas, ou busque aqueles que estão perdidos e esteja orando, porque Deus quer fazer algo novo e transformador através da sua vida. Deus te abençoe, irmão.